Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos atender um pedido aqui, que é recorrente, tá? Camarada nosso aí, não vou dizer o nome, porque depois vão me acusar aí de coisas que eu não sou. Tá? Mas vamos ver o vídeo, vai estar acelerado, tá, galera? Não sei como é que vai estar. Enfim, não sei o que vai sair. Mas vamos torcer para que dê bom, tá? Vamos pegar um vídeo aqui que saiu no canal da revista Piauí, tá? Falando da vida do Charles Kozak, a volta do Charles Kozak, tá? Enfim, não sei o que vai dar, não sei se vou chegar no final, tá? Bora lá, né? Não adianta ficar enrolando muito, vamos ver o que vai dar. Eu acho o nome pesado, parece marca de veneno, Venenos Kozak, eu acho que ia sair muito bem. Mas eu sou Kozak. Minha mãe é Kozak, papai é Kozak. Ah, ele é Kozak, eu achei que Kozak era o nome do sócio dele. Ah, não, então ele é Kozak, muito bem. Eu não nasci muito bem. Eu sou fruto de um aborto mal sucedido, na verdade, por verdade é essa. A minha mãe não podia me ter. Ela fez várias transfusões de sangue. E numa dada transfusão ela contraiu malária. Eu estava entre 6 meses e meio e 7. E a lei manda salvar a mãe, não o neném. E foram me abortar. Eu nasci. Eu era um girino. A primeira foto minha, eu acho que foi na confirmação. Não foi nem na primeira comunhão. Porque eu fui criado como católico. Não existe colégio cristão ortodoxo no Brasil. E o mais próximo seria o catolicismo, não é? Então, eu era todo torto, convexo, boca, gaguejava muito. Eu era todo defeituoso, todo. Meus pais eram muito repressores, né? Eu tinha que tocar 4 horas de piano e era meio uma tortura. Realmente eu e minha irmã fomos muito passivos. E a gente tinha uma ideia muito respeitosa em relação à paternidade que eles impuseram, não é? A mamãe, como é uma mulher mais infantil como eu, ela nunca usou da autoridade dela de mãe. Ela era mais uma irmã do que uma mãe, não é? Já o papai era aquela autoridade, não é? Todo mundo calava a boca. E o cristianismo ortodoxo não é tão distante do islamismo em alguns aspectos, né? A minha mãe era considerada a puta da família, não é? Que ela morou 9 anos em Nova York e ela usava maquiagem, ela usava calça comprida, ela fumava, ela dirigia. Isso não era bacana na nossa família, assim, ela era uma revolucionária. Então a mamãe já veio com outra mentalidade, ela queria que a gente falasse idiomas, que a gente fosse estudar no exterior. E a minha tia Salo, que eu te falei, a primeira vez que eu fui ao teatro foi com a tia Salo. Então a tia Salo, que não teve filho, ela é gay, ela mais ou menos me adotou. Eu me sinto fruto dela, fruto das coisas que meus pais não poderiam me dizer. Quer dizer, o meu pai, que era a autoridade, e que era assim, uma ideia quase que purista, né, do pai que traz o pão. Quando eu tinha 20 e tantos anos, a gente descobriu que ele tinha outra família. Esposa e filhos, na Bahia. Então... Perfeito, cara. Então, você está descrevendo a típica família tradicional burguesa, pequena burguesa brasileira, né? É isso, tá? É isso. Meu pai tinha outra família, então. É isso aí mesmo, cara. É o normal, cara. Bem-vindo ao time, tá? Né? Então, vai caindo, aqueles mitos são desmontados. Você vê que a repressão é uma forma de você controlar a situação e esconder a sua verdadeira face. Quer dizer, o papai, ele era o mais repressor, mas ele era o mais mentiroso. Ele que tinha o pior caráter da família, entende? Ele podia muito bem ter se divorciado. Então, é assim mesmo, cara. Então, você tá contando a história da família burguesa brasileira, né? Pequena burguesa, né? Não, eu sei, camarada, que não, eu não tô dizendo que ele é um pequeno burguês. Eu tô dizendo que essa é a família, tanto da burguesia quanto da pequena burguesia. Esse é o normal, tá? Nada demais. Casado com outra mulher. Mas não, a cabeça... Mas sim, me parece que tem grana, né? Desde berço, né? Porque fala tocar piano, falar idiomas, viajar pelo mundo, e tal, né? Reclamando das suas relações parentais, né? De dentro da sua casa. Assim, não tô dizendo... Quer dizer, tô dizendo sim, vai. É white people problem. Tá? Não queria dizer, mas disse, é isso. A cabeça dele, talvez porque ele trabalhava, permitisse ele a ideia de ser bígamo, não é? Eu amei muito a minha mãe, eu amo muito ela, e amo muito a minha irmã, mas eu nunca consegui amar meu pai, e nem ele conseguiu me amar, ele já confessou isso pra mim. Ele me pediu desculpa, até. Ele falou que não conseguia me amar. E aí já vem os fatores, eu nasci gay. Sim, tem a Samara ali atrás, tá? Ali é a Samara do Pânico, tá? Mas ele é um artista, né? Um artista, cara. Então o artista pode, tá? Mas vamos lá, agora ele tá falando que... Enfim, ele é homossexual. Estamos diante de um gay. Isso não estava na programação dele. Tem um único filho, um homem gay. Então já começa uma hostilidade, né? O papai me perseguia. E o trabalho da mamãe sempre foi em me afastar dele, em me deixar ser, né? Porque ela já não tinha coragem de divorciar, tentar um terceiro casamento. Ela já estava, não é, com idade. Minha mãe foi muito tarde. Para mim, para minha irmã, para Beth, minha outra irmã, não. Aos 15 anos eu achava o Rio uma cidade caipira. Pequena para as minhas ambições, pequena geograficamente, porque o Rio que a gente conhece é a Zona Sul. Uma pessoa como eu nunca foi a São Gonçalo, São João de Meriti, Caxias, Nova Iguaçu. Eu realmente não conheço. Conheço por que será? Dos romances Machado de Assis. Mas lá, no Caju, que foi embaixo, eu nunca fui. Não é o Rio segregado. Ele começa
no Flamengo e acaba no Leblon. Sempre soube que eu era gay. No colégio me chamavam de bicha. Quando eu entrava na sala de aula, aquele coro, bicha, bicha, escutei aquilo a vida inteira. Quando não era bicha, era paulista, porque eu era muito branco. E de tanto que eles falaram aquilo, que eu acabei sendo uma bicha paulista, você entende? Acho que eles queriam aquilo. Eu amo São Paulo, você entende? Eu sou bicha. E era tudo que eu escutei a vida toda, parece que eles acertaram. Eu não tinha nenhum primo gay. Eu era o único efeminado. Então, eu comecei a achar que eu era doente. Quem me libertou foi o Denner. Quando eu vi o Denner na televisão, costureiro, extremamente afeminado, televisivo, eu falei, essa raça existe. Existe gente como eu. Existe, eu existo. Então, essa minha sexualidade existe. Ela não é inexistente, ela não é despudorada. Eu morava bem, morava em frente ao Pão de Açúcar, um lugar lindo, Avenida Rua Barbosa, e eu tinha um grupo de amigos. Mas eu senti que o Rio não ia me levar a lugar nenhum. Que eu ia só ser muito feliz por viver lá, mas que eu não ia alcançar nada de especial. Aí veio a Inglaterra. Como uma opção, eu tive uma relação muito conturbada com meu pai. A galera não vai dar, galera. Do que eu vou falar disso aqui, galera? Entendeu? Porra, cara, o pobre menino rico, cara, né? Que aí veio a Inglaterra. Ah, mano, não. Ah, não, mano. Vamos vendo. E também a educação que a gente teve, a gente não tinha intimidade. Papai era uma pessoa distante, eu não sabia se ele tinha dinheiro. Eu não sabia se ele podia. Como que não sabia, meu? Onde é que você morava, cara? Onde é que você estudava? Olha, seu pai não tinha dinheiro, o que era então? A primeira vez que ele ofereceu, eu deduzi que sim, porque foi uma oferta dele. Ele falou, você tá oferecendo? Mas tudo foi oferecido. Eu nunca trabalhei por dinheiro na vida, nunca ganhei R$1. 60 anos não vou ganhar agora, só se jogar na loteria, coisa que eu não jogo. E aí eu cheguei na Inglaterra, me encontrei. Eu achei aquilo massa. Tenho certeza que a exportação pra Inglaterra foi isso. O papai não queria conviver comigo, tinha vergonha de mim. Era mais conveniente que eu morasse do outro lado do Atlântico. Agora isso é uma coisa que não tem muito classe social, né? O preconceito da família e as dificuldades, assim, né? Brincadeiras à parte, isso é um papo sério, né, gente? Assim, claro que quando você tem dinheiro é mais fácil, tá? Porque isso que ele tá relatando da família, do pai em específico, né? Não aceitar a sexualidade dele deve ter sido ruim pro cara, lógico, né? Mas assim, quando você tem dinheiro ainda é mais fácil, tá? É ruim pra todo mundo. Eu não tô dizendo, mas porque tem dinheiro é bom. Não, não é bom. Não é bom pra ninguém. Mas quando você tem dinheiro é aquela coisa, né, gente? Assim, você ficar triste, bom, melhor ficar triste em Paris, né? Entendeu? Ou ficar triste na favela ou ficar triste em Paris, né? Olhando a neve caindo ali na Champs-Élysées, né? Sei lá, talvez eu preferisse ficar triste em Paris, sei lá. E isso também agradava a minha mãe, porque eu estava distante dele, eu não ia sofrer bullying. Então a coisa foi durando. Eu tinha 27 anos, eu estava no Brasil, a minha casa no Brasil era a casa dos meus tios, não era a casa dos meus pais, e o tio Nazir falou, vai ter almoço na casa dos seus pais em Petrópolis, eu e a Matilde, que era minha tia, vamos, você vai conosco. E tinha um pavor de ir, né? Depois do almoço tem aquela coisa do licor, do café, aquela confusão. Eu escapei, eu fui pro jardim, eu estava sentado assim, e de repente eu olhei pro lado, tava o papai, do outro, gelei, ficar sozinho com ele pra mim era taquicardia instantânea. Ele muito educadamente chegou perto de mim, ele falou, meu filho, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 27. Ele perguntou, o que você está estudando? Aí eu falei, e ele falou, você pretende fazer o quê? Aí continuei a responder. E subitamente ele me interrompeu e falou, você consegue me perdoar por eu nunca ter conseguido te amar? Aí a gente se abraçou, choramos muito. Eu acho que foi um momento de amor. Foi quando ele disse a verdade. Né? Ele falou que não conseguia, que na cabeça dele eu tirei o lugar dele da casa, que a mamãe era ostensivamente mais favorável a mim do que a ele. Então ele deixou de ser o dono da casa, eu passei a ser, ainda mais da forma que eu nasci, minha mãe estava preocupada em me fazer andar, em me fazer falar, logopedia, fisioterapia. Isso em 64, né? Como é que devia ser? Então acho que ele se sentiu deferido. Agora o que mais magoou o papai, que foi realmente a razão da ruptura, foi o fato de eu não querer ser minerador. Né? Agora, também ele não fez nada por isso. Se quisesse ser isso de verdade, ele não teria me mandado para Inglaterra, ele teria me levado para as Minas, né? Teria desde criança, teria uma intimidade, mas eu nunca fui. Era no sertão da Bahia. E como que ele ia esperar que uma pessoa que estudou arte fosse dirigir uma mineradora? Não tinha estofo, não tem. Não precisa, cara. Ele nunca te levou porque não precisa, entendeu? Porque assim, você não tem que dirigir nada, você tem que pegar a sua herança e gozar, entendeu? E aí você paga um administrador. Isso, provavelmente seu pai sabia disso, né? Estava cuidando dele, a minha irmã que mora na Itália. E a Simone me telefonou e falou, Charles, o Michael, marido, está comprando um apartamento em Nova York, ele precisa da minha assinatura. Você me cobre 3 dias? Eu falei, cubro. Foi esses 3 dias que eu tive com o papai, e foi nesses 3 dias que ele morreu. Eu poderia ter aberto a editora no Rio. Quando eu voltei pro Brasil, eu tinha minha mãe viva, meu pai não posso contar, mas tinha primos, tinha intelectuais, eu conhecia muita gente, artistas. Por que eu vim para São Paulo? Bem, primeiro pra fugir da minha família, né? E São Paulo oferecia uma distância, se tivesse alguma emergência, eu podia pegar um avião e ir pro Rio. Mas eu me tornei brasileiro em São Paulo. Eu vim entender o Brasil em São Paulo, porque antes do período da Inglaterra, eu tive uma visão, eu fui criado com uma visão completamente eurocêntrica, onde as 3 cidades, não existe país, é Rio de Janeiro, Paris ou Londres. Nova York entrava assim pros mais modernos, entende? Era um mundo muito pequeno, muito pequeno. E eu pouco sabia do Brasil, eu era muito preso, eu fui até nessa rua, sozinho, com preso. Vocês desculpem, galera, mas assim, o que eu vou dizer, meu? Se o mundo do cara é, como é que é? Londres,
Paris? Quem falou? Rio de Janeiro, São Paulo? É isso? Ah, mano. 13 anos. Primeira rua que eu atravessei. Eu andava no viaduto do chá, eu me sentia um rei. Eu fechava os olhos, eu sentia o barulho dos despertadores, sabe? Pipi. Aí depois tinha música, CD pirata, depois tinha odores. Olha, eu gosto muito de cidade bonita. Eu morei em cidades lindas, nasci no Rio de Janeiro, eu morei em Londres, eu morei em São Petersburgo, nós tínhamos casa em São Francisco, a minha irmã tem casa em Florença. Mas eu fui me apaixonar pela cidade mais feia do mundo. São Paulo é feio demais, sabe? Vai ser desengonçada. Mas eu amo São Paulo, eu me sinto parte daqui. Pra que é? O vídeo é pra me humilhar? É pra humilhar quem tá assistindo? Só deve ser uma espécie de humilhação, mano. Caralho, mano. Não, eu morei em Osório aí, viu? Eu morei em Bé, Tramandaí, Osório. Entendeu? Eu me divido entre Osório e Imbituba e Porto Alegre. Ah, galera, eu não vou tancar não, mano. Eu cheguei quando a tiazinha e a feiticeira estavam sendo no auge, você entende? Então eu comecei a comprar toalhas com elas, eu fazia roupa. Eu gosto de moda, né? Eu chamava alfaiate, eu não sei costurar, mas eu comecei a cheirar o Brasil diferente. Não era o Brasil que meus pais me apresentaram. Eu estava em São Paulo com 33 anos, adulto, homem, livre. Por isso que eu gosto tanto de São Paulo, porque foi aqui que eu me declarei brasileiro. Primeiro que meus pais não admitiam que eu falasse que eu era brasileiro, saía briga, tinha que falar que eu era sírio. Mas eu nasci na Baía da Guanabara. Eu tinha um fetiche por livro de arte. E pela primeira vez na Inglaterra, tinha uma cadeia chamada Dillons. A Dillons abriu uma livraria só de arte. E tinha, assim, uma curva assim como essa, de A a Z, todos os artistas. E quando eu queria dar uma aula sobre o Brasil, eu tinha que fazer fotocópia, minha mãe tinha que procurar revista, não tinha nada, não tinha material. E um dia eu falei pra mim, eu vou fazer essa lista de A a Z com artistas brasileiros. E foi o que eu tentei fazer. O que São Paulo te ensinou sobre o Brasil? Eu cheguei aqui, eu morava na São Luís. E demorou um ano pra eu anunciar a editora. Fiquei trabalhando, deveria ser o que eu queria fazer agora, mas não pôde. Tudo era design, tudo era design. Então eu vejo livros sem a menor importância, sendo impressos no papel Garda, papel italiano, essa coisa que ninguém faria. Quer dizer, ela foi um laboratório para muitas pessoas, sobretudo para design. Ela foi uma coisa experimental, onde a liberdade era total, não tinha restrições. E era uma coisa muito infantil. Aí depois do livro ficar pronto, eles tinham reunião para dar preço de livro. Mas o preço não era o que o livro custou, era o que ele devia custar com aquela cara. Era tudo aleatório. Então a gente sempre, categoricamente, vendeu o livro abaixo do custo. Para gravar, teve um problema de inadimplência das livrarias. Então eu sou contra a inadimplência. Quem é que é a favor da inadimplência? Não existe isso. Eu não aceitava dever dinheiro a ninguém. Então chegava o livro da gráfica, a gente pagava a gráfica. A gente mandava para a livraria primeiro pagava em 30 dias, depois pagava em 45 dias, depois pagava em 60 dias, depois não pagava mais. Eu não abri editora com o intuito de ganhar dinheiro. Eu não abri editora com o intuito de perder tanto dinheiro como eu perdi. E mais ainda meu cunhado. Foi um prejuízo gigantesco, eu dei minha família. Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muito negócio, mas muito negócio que a burguesia abre, tá? O grande do cara era da mineração, vocês já entenderam, tá? Então, assim, o cara que nunca trabalhou, né? É o que a gente chama de playboy de verdade, burguês, né? Alta burguesia, né? Ficava ali oscilando entre Rio, São Paulo, Paris e Londres, né? Eventualmente Nova York, que era uma coisa mais moderna e tal, segundo ele. Mas o ponto que eu quero comentar é isso, gente. É comum, tá? O burguês lá casa, lá tem lá a esposa e tal, aí ele vai lá e a esposa, sei lá, é artista plástica. Aí o cara vai lá, aluga uma sala em São Paulo, 50 mil por mês, 60 mil por mês, às vezes mais, paga um monte de funcionário, bota as obras lá, e é o negócio dela, aquilo lá dá um prejuízo mensal, vai, de 60, 70 mil por mês. Mas o burguês sustenta aquilo ali. Entendeu? Porque ele tem renda de outros lugares. Então ele vai gastar 70 mil por mês pra madame brincar de dona de uma galeria de arte. Entendeu? É isso é normal, gente. É normal. Apesar, não, eu sou empresário. Não, você é herdeiro. Mas não é legal dizer do que você vive. Tem uns que gostam ainda de dizer, mas nem todos. Não pega bem, né? Porque, não trabalha. Eles gostam de mentir pra gente que trabalham. Uma das coisas preferidas da burguesia é mentir pra gente que eles ficaram ricos trabalhando. Tá? Normalmente é o que eles dizem. Porque papai ou porque vovô começou lá de baixo, não sei mais o que. É sempre a mesma história, entendeu? Eles não gostam de dizer que não trabalham. Tá? Então, geralmente, eles têm uma ocupação. Tá? Então, isso que ele está falando, da editora ter essa forma, primeiro que eu não sei se é verdade, mas pode ser. Mas pode ser. Entendeu? Porque o objetivo não é ganhar dinheiro, o objetivo é ter alguma coisa para se entreter, gente. Entendeu? É por isso que eu odeio esse mundo capitalista. Saca? Porque, assim, um mês do que essas famílias gastam resolveria a vida da maior parte dos brasileiros, saca? Você dá 100 mil pra uma pessoa que não tem nada, você muda a vida dessa pessoa radicalmente para toda a sua existência. Entende? Você dá uma chance pra essa pessoa. Só que 100 mil, às vezes, gente, pra quem tem dinheiro mesmo, não é nada.
Sabe o que não é nada? É nada. Isso é o que se gasta num mês lá pra madame brincar de dona de uma galeria de arte, por exemplo, aqui no nosso exemplo fictício. Entendeu? Ou esse cara aí pegar a grana da família e investir num prejuízo constante da sua editora, pra ele poder dizer que tem uma editora. Entendeu? Pra poder fingir que trabalha. Entende? Isso é o normal, gente, tá? Isso tudo foi na base de adiantamento de herança, não é? Que deu dinheiro pra minha velhice, pro asilo, que eu quero ir. Mas depois de 20 anos estava insustentável, não dava mais pra manter. Foi horrível, eu fui muito assediado, eu acho. Foi o pior momento da minha vida, foi horrível. Eu passei 3 dias sozinho em casa, pensando, conversando comigo, e pensando se eu continuava ou não editora. E foi um ano muito bom. Eu fechei a editora quando, pela primeira vez, eu assumi a direção da editora. Eu nunca fui diretor da editora, eu sempre quis ser editor. E, no final, eu assumi a diretoria. Quando eu vi o monstro que eu criei, nós tínhamos praticamente 110 funcionários, tinham pessoas que trabalhavam comigo há 18 anos, 19 anos. E eram casamentos, né? E a gente estava bem de recurso, a gente tinha vendido bem. Foi no dia 15 de dezembro que eu fechei a editora. Então, estava entrando muita venda de Natal, resultado. Eu falei, daqui a 4 anos, e ela sempre foi deficitária, uns 20 anos ela deu prejuízo. Eu falei, daqui a 4 anos, eu não vou ter capital para fechar a editora. E a ideia de falhar com todas aquelas pessoas, aquelas 103, 110 pessoas que trabalhavam comigo, era inadmissível. Falir e falar, não posso pagar, eu tinha que pagar. Então eu usei todo aquele recurso para fechar a editora. Eu paguei todo mundo, bonifiquei, dei o computador, só não dei a cadeira. E todo mundo conseguiu emprego facilmente, não houve uma queixa trabalhista, nenhuma. Parabéns, cara. Parabéns por fazer o mínimo, tá? Isso aí é o mínimo, tá, gente? É o mínimo, tá? Só que a gente sabe que a maior parte dos burgueses não fazem o mínimo, tá? Mas eu matei um filho meu com 20 anos de idade, pelo bem daquelas pessoas que trabalhavam comigo. E eu não queria carregar o karma da falência, você entende? No Brasil não existe conceito de fechar. Ou você fale, ou você continua. Eu queria fazer uma coisa decente. Quando eu comecei, eu queria terminar. E terminei com o mesmo glamour, mas com o coração estraçalhado, não é? Eu fiquei 3 dias em casa conversando comigo. Nesses 3 dias eu cheguei à conclusão que eu ia fechar a editora. No 4º dia eu falei pro meu cunhado, que demorou 15 minutos. Naquela época já não tinha interesse nenhum na editora. A minha casa tremia, porque eu tinha que bater campainha, não podia sair de casa como se eu fosse uma estrela. Eu me sentia própria, Regina. O que tá acontecendo? Entende? E o meu próprio psiquiatra ligou pedindo que eu não fosse, que ele estava também sendo assediado. E eu não entendi aquela especulação toda em cima da minha vida. Você entende? Eu abri um negócio, eu fechei um negócio. Isso é um direito publicado como brasileiro. Eu tenho sido muito mal-estar quando eu lembro dessa fase da minha vida. Eu abri um outro escritório aqui mesmo, no General Jardim, para fechar a editora. Tinha 1000 contratos para ser desfeitos, contrato de edição. Era uma papelada gigantesca. Era uma equipe para fechar a editora, como ele for. Também nunca tive nenhuma queixa de direitos autorais, nada. Eu confiava nas pessoas que trabalhavam comigo. Devo muito. Mas todos foram pagos. De graça eu não recebi nada. E a editora pagava bem. Pagava muito bem. Muito bem. Eu não acreditava no trabalho escravo. Eu queria que a pessoa se interessasse pelo que ela estava fazendo. Eu amava muito ela. Eu não tinha esperança que ela fosse pegar um curso diferente, que ela fosse passar a ser lucrativa, que eu pudesse recuperar o dinheiro gasto, mas eu não estava aguentando mais reclamações de pedir dinheiro, né? Esse dinheiro vinha de algum lugar. O dinheiro que eu tenho não é da minha mãe, não é meu, não está na minha conta bancária. Antigamente era do meu pai também, enfim, do pai era dele. Então eu estava sempre pedindo, sempre vendendo alguma obra de arte para imprimir um livro. Eu vendi muitas coisas, eu me virei, eu abri mão. Eu nunca ganhei salário, eu trabalhei 20 anos de graça. Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, galera, entendeu? Assim, eu sou pobre demais pra ver um vídeo desse. Sou pobre demais pra ver um vídeo desse, gente. Entendeu? Não dá. Aí você volta louco, cara. Pô, passei muito perrengue, né? Tive que vender uma obra de arte, tive que pedir dinheiro pro meu pai milionário. Ah, vai tomar no cu, mano. Eu não tenho isso, não tenho, cara. Tá? Ele sofrimento demais, cara. O cara sofreu demais, cara. Pô, entendeu? Ah, pô, aí não dá, mano. Bem, a vida do cara, acho que todo mundo tem seus perrengues, né? Deve ter sido uma barra pra ele ter sido rejeitado pelo pai dele, que não aceitou a sexualidade dele, saca? Tudo bem, eu acho que todo mundo tem seus problemas, né? Quem sou eu pra falar que a minha cruz é maior do que a dos outros? Mas não dá, cara. Porra, não dá, mano. Aí vocês me quebram, cara. Entendeu? Aí vocês me quebram. Ah, meu Deus, a minha editora aqui que eu tenho aqui pra brincar de trabalho e tal, já que não é disso que eu vivo, né? Pra fechar o mês eu vou ter que pedir dinheiro pro meu pai, velho. Porra, assim, é isso que dá ir atrás do demônio, cara. Eu vou ter que dizer, cara, pô, demônio, assim você me fudeu, cara. Tem 20 minutos disso aqui ainda, não vou aguentar não, cara. Não vou aguentar não. Vou lá, vou dar mais 5 minutos pro Kozak. Editora, eu nunca apresentei uma nota. Jamais, uma nota de restaurante, de táxi, de viagem. Fui à Inglaterra milhões de vezes por causa da editora. Isso tudo foi pago por mim. Eu não sofri mesmo da Kozak Livre. Eu trabalhei 20 anos da minha vida, de graça, e
Mas eu senti que as pessoas... Entendeu? 20 anos de graça, do que você vivia, mano? Entendeu? Nós aqui no mundo real, tá? Aqui embaixo, a gente trabalha pra ter o que comer no final do mês, entendeu? Eu passei 3 dias sem trabalhar, tá? Já o YouTube já me meteu uma pressão violenta ali nas estatísticas. Eu lembrei dos boletos. Ontem, depois de pegar um engarrafamento de 6 horas, porque a gente não tem helicóptero pra ir pra praia, entendeu? Então quando o pobre, quando tem um feriado, vai pra praia de carro, família toda dentro, 6 horas de engarrafamento. Aí eu chego cansado que nem um rato. Pensei 10 vezes em não fazer a live ontem. Mas aí pensei, porra, patrãozinho, o algoritmo já tá me ferrando. Se eu não fizer a live nem hoje, eu vou estar mais ferrado ainda. Eu tive que tirar a força do IMBA, tá? Tomei um banho, joguei uma água gelada na cara, né? Força na peruca, eu sentei aqui para entregar conteúdo, porque eu sou obrigado, entendeu? Então, assim, é muito diferente da minha vida, galera. É muito diferente, cara. Sabe? É muito diferente, cara. E tudo bem, cada um tem os seus perrengues, mas, mano, perrengue de rico, cara, pra quem é pobre, às vezes é até irritante, cara. As editoras não entendiam isso. Eu comecei a ver que as pessoas não me consideravam tanto quanto eu as considerava. Elas não davam a importância que eu dava a elas, você entende? No final era só um menininho rico que queria fazer livro, você entende? Como muitas pessoas... Então, cara, deixa eu te falar uma coisa. No final era só isso aí mesmo, entendeu? Você pode ser um cara muito legal, entendeu? Pode ser até um traidor da classe. Não tá dando pinta de ser, vai. Mas tu entende que isso é o que a gente chama de white people problems, entendeu? Isso aí, galera, isso é um não problema. É um não problema. Porque problema de verdade, gente, é um problema material, tá? Que vai desembocar numa série de outros problemas, inclusive de ordem emocional. O problema maior é material, por quê? Porque quando falta a base material, não tem como se resolver problema de ordem emocional. Se você tem uma base material, o problema de ordem emocional pode ser resolvido. Não quer dizer que é fácil. Né? Porque, enfim, os problemas são de muitas naturezas, né? E cada um sabe onde aperta o seu calo. Mas tu entende que você tem condição de resolver? Tipo, você tem grana, você tá com burnout, você não vai trabalhar. Você vai num psiquiatra bom. Se um não tá te agradando, você vai para um outro mais competente. Se você precisar tomar algum medicamento, você compra. Se você precisar viajar, conhecer um lugar diferente, pessoas diferentes, parecer de alguma maneira, isso não é um problema. Agora experimenta ter problema de ordem emocional sendo pobre. Entende? Tá? Eu tô flertando com um burnoutinho aqui faz 4, 5 anos. Entendeu? Me automedicando, né? Fazendo algum tratamento meia boca, sendo que eu sei muito bem o que eu tinha que fazer. Eu tinha que parar um mês. Eu tinha que parar um mês. Pergunta se eu posso parar um mês para me tratar. Tá entendendo? Eu não tô dizendo que só a falta de grana causa problemas de ordem emocional. Não é. O que eu tô dizendo é que quando falta grana é ainda muito, mas muito mais difícil. Entende? A pessoa tá com uma carga estúpida de estresse, não tá mais dando conta do trabalho. Se a pessoa tem grana, a pessoa não trabalha. E vai tratar da sua cabeça. Se a pessoa é ferrada, que nem eu, a pessoa vai ir trabalhar ferrada da cabeça. Entendeu? Mesmo que você consiga ir no psiquiatra, o psiquiatra não vai te dar um atestado para você entregar pro YouTube, por exemplo. Oi, senhor algoritmo do YouTube, tudo bem? Eu não tô legal da minha cabeça. Eu preciso de um mês. Toma aqui um atestado. Minha psiquiatra que me deu. Não. A psiquiatra vai me dar algum remédio para que eu fique dopado e dopado consiga trabalhar mesmo sem ter condições de trabalhar. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Vocês entendem? Que é isso, tá? Tipo, olha, você não deveria estar trabalhando para tratar da sua cabeça. Mas você não pode parar de trabalhar, então nós vamos dar um jeito. Você vai tomar um remedinho, vai ficar chapadinho, e aí você vai trabalhar. Porque você não pode parar de trabalhar. Entendeu? Então, essa é a diferença que eu tô falando, assim. Uma coisa é você ter problema para resolver, e todo mundo tem, mas você ter condições materiais de resolver esses problemas. Outra coisa é você ter problemas e ainda por cima não ter condições materiais de resolver esses problemas. Gente, muda até a natureza dos problemas. Muda até a natureza dos problemas. Aqui em casa a gente tem uma filosofia que tem dado certo. A gente até briga pouco aqui em casa.
Toda a família briga, tá, gente? Mas aqui eu acho que a gente briga relativamente pouco. Que é o seguinte, quando aparece um problema, a gente para e pensa, realmente é um problema? E o que realmente é um problema? É aquilo que tem uma origem material intransponível. Tipo, é uma coisa que não é só a gente mudar a maneira de pensar, não é só reorganizar a rotina. Não, isso é um problema. É algo concreto. Pode parecer uma besteira, tá, gente? O que eu tô dizendo. Mas só o fato da gente parar e pensar nisso na hora que a gente tá irritado com alguma coisa tá nos desestabilizando, tá? Só o fato da gente parar e pensar, tá, mas isso realmente é um problema? Há um problema material aqui que necessita de solução? Ou a gente pode simplesmente mudar determinada maneira de pensar e de agir, e isso já vai ajudar? Essa atitude super simples melhorou a nossa qualidade de vida aqui em casa, gente, tá? Então fica a dica aí. Vou tentar insinuar que eu cansei do meu brinquedinho e joguei fora. Isso não é verdade. Eu trabalhei 20 anos da minha vida, duro. Tinha dia que eu trabalhava 12, 14 horas. E ninguém viu o meu sacrifício, você entende? O meu trabalho. E para imprimir muitos livros que eu fiz, eu pagava ainda a impressão do meu bolso, para não atrapalhar o orçamento da editora. Trabalhei na Biblioteca Mário de Andrade. Depois eu fui trabalhar no Museu Nacional da República em Brasília. Aí depois veio o período pandêmico. O museu não ia reabrir, ficou aquela... Eu ganhava muito pouco, eu ganhava R$4.000, meu aluguel era 16. O secretário me chamou e falou, olha, a gente vai fazer o possível. Desculpa, galera. Eu não devo, cara, não, desculpa, galera. Porra, mano. Tá bom, eu tô olhando aqui os comentários do chat aqui, tá? Não, tudo bem, cara. Você quer que os comunistas reajam o vídeo até para dialogar, né? Eu sei que mesmo perfil aqui que tá há meses pedindo para eu reagir esse vídeo, já pediu para outros reagir, tudo bem, não tem problema, assim, talvez até tenha alguma coisa para nossa audiência assistir, até para ter noção, mas o cara disse ali, né, eu ganhava R$4.000, o meu aluguel era 16 mil. Eu não preciso dizer mais nada, gente. Entendeu? Assim, talvez seja importante, até pra gente ver, você que tá assistindo, perceber o que é de fato a desigualdade. Entendeu? 99,9% dos brasileiros nunca vão ver 16 mil reais juntos. Tá? É isso. Para não abrir o museu. Eu falei, secretário, mas eu tô pagando para trabalhar, eu tenho que pagar aluguel, comida, lavanderia, carro, chofer, enfim. Quando ele falou que não tinha intenção de reabrir o museu, que ia tentar retardar até pro ano seguinte, eu não via mais ponto em ficar em Brasília, não é? E fui pro Rio. Mas foi um desastre. Eu fiquei desesperado, eu não sei como é que eu aguentei ficar no Rio 2 anos. Eu não sei. É porque também não tinha o que fazer, não tinha pra onde ir. E o apartamento dos meus pais estava fechado há 11 anos. Eu falei, vou ficar aqui, não é? E reformei, fiz uma grande reforma, adaptei ele todo pra cadeirante. Isso foi pandemia, já? Foi logo depois. Eu mudei pro Rio, mas eu não entrei no Rio, eu tinha uma dificuldade. Eu comecei a escrever muito sobre as minhas sensações de ter voltado pro Rio praticamente 40 anos depois, né, 39, na ponta do lápis, mas 40. E o Rio ficou mais, as árvores cresceram, ruas que eu achava inóspitas ficaram lindas, ficaram bucólicas, as árvores cresceram, se uniram, eram túneis. O aterro do Flamengo onde eu morava tá lindo, ele tá assim como um jovem adulto, sabe? Então, aquela coisa, o Rio tá acabado, o Rio tá, mas isso pra mim todo o Brasil. Então eu achei o Rio mais bonito ainda do que eu achava. E eu acho o Rio de Janeiro a cidade mais linda do mundo. Eu só não quero morar lá. O que pegou pra você que não dá certo? É que tava tudo como tava há 40 anos atrás. Ou se não tava pior do que estava 40 anos atrás. Os meus amigos do Rio, tem uma turma de colégio, que toda sexta-feira, isso aos 15 anos de idade, a gente ia almoçar numa churrascaria chamada Plataforma, na mesma mesa. E não é pra minha surpresa que esse grupo ainda existe, senta na mesma mesa e falam sobre os mesmos assuntos, 40 anos depois. O carioca só sabe falar sobre cor e estação de esqui. Eles não têm um terceiro assunto. É Courchevel, é Gstad, é Vale Nevado, é azul, é verde, é amarelo. Eu não consigo entender o que passa na cabeça do carioca. E tem assim uma turminha no Rio que ama o Rio de Janeiro. Mas é que não é o carioca, Charles. Não é o carioca, entendeu? Você tá aí falando com o 0,001% dos carioca, tá? Mas eu suspeito que seja assim em qualquer lugar do mundo quando você estiver nesse mesmo círculo aí, tá? Os papos são esses. Respeito de tudo, pode ter um terremoto lá, cair a bomba atômica, que eles vão continuar amando o Rio. Essa turma é liderada pela Fernanda Montenegro, não é? Que é a maior defensora do Rio. Eu fiquei muito chocado quando li a biografia dela. Ela acaba com Brasília. Eu achei que ela não foi elegante de ter feito isso. E o brasileiro tem a Fernanda Montenegro, que é uma pessoa que eu amo, mas eu não acho que ela seja a Rainha Minerva, você entende? A deusa. Acho ela a maior atriz que eu já vi. Eu acho ela uma mulher muito interessante, já conheci. Eu estudei no colégio da filha dela, da Fernandinha Torres. A gente não era da mesma sala, mas conhecia. Então,
fica assim uma turma de artistas, alguns que saíram de São Paulo, que idolatram o Rio. O Rio é lindo, o Rio é isso, o Rio é aquilo. Aí você tem Vic Muniz, que é um líder de amor ao Rio. Você tem até o Arnaldo Antunes, o Carlinho Brown, aí vem Marisa Monte e todas as pessoas que deram bem. Ai, que fofo, gente, é fofo. É fofo, mano, muito fofo, cara. É fofo, olha só os círculos, hein? Ah, mano. Eu devo me odiar pra caralho. E que podem amar o Rio de Janeiro, mas o resto das pessoas que estão no Rio de Janeiro e que não viraram estrelas, não suportam o Rio de Janeiro. Porque eles estão falando da vida deles, não estão falando da vida do carioca. Eu acho insuportável. Você morar numa cidade tropical e passar o ano todo falando de estação de esqui, é porque você não tem nada pra falar, você entende? Mas eu vou concordar com o chat, galera, que ele tá andando com o carioca errado, cara. Você tá andando com os carioca errado, meu. Não é possível isso aí, cara. Eu tenho que estar otimista porque eu tô começando alguma coisa que eu amo fazer, que eu fiz 20 anos da minha vida. Não é a mesma proposta, não é a Kozak Neif, não é agora é a Kozak. E aí você me pergunta, o que diz? Essa agora vai ser sustentável, Kozak? Não sei. Não tô abrindo por dinheiro, você entende? Não tô achando que ela vai me dar dinheiro, não tô esperando R$1 dela. Eu sou um homem autossuficiente monetariamente, eu tenho dinheiro pra viver. Não, a gente já percebeu, isso aí, a gente já entendeu que você não precisa se preocupar com dinheiro. Cara, assim, vou contar uma coisa pra vocês, tá? Se nós aqui, réis mortais, não precisássemos nos preocupar com dinheiro, 90% dos nossos problemas já estavam resolvidos, mas tudo bem, cara. Nada que me impeça, mas eu queria muito voltar a editar. Eu não quero olhar pra trás. Eu tenho ideia de fazer uma editora nacional mesmo. Eu até queria que o nome dela... Mas é isso aí, chat. Geralmente quem não liga pro dinheiro é quem tem. Não, é isso. O único jeito no capitalismo de você não ligar pro dinheiro é ele não ser um problema na sua vida, entendeu? Quando geralmente o dinheiro ele não é um problema, ele é uma solução na sua vida, né? A maior parte dos problemas já estão resolvidos, porque geralmente dinheiro é um problema para nós, né? Tem um pessoalzinho aí, que eu acho que é a turma do Charles Kozak, que o dinheiro é solução, que os problemas são outros, né? Porque se você pode usar o dinheiro para resolver, então o dinheiro é solução. Para a maior parte das pessoas, o dinheiro é problema, porque não tem, né? Para algumas, o dinheiro é solução. Eu acho que é a vibe do Carlinhos, vamos chamar de Carlinhos. Não fosse Kozak, mas o nome Kozak ajuda, entende? Então tive que usar lá o veneno de cobra de novo, né? E é o meu sobrenome. Eu queria dar o nome à editora, o nome que meu avô deu à mineradora dele. Chama Mineral do Brasil. Eu acho o nome lindo. Eu queria fazer uma editora chamada Mineral do Brasil. Ela não chama Mineral do Brasil, ela chama Kozak. Mas eu tô vendo ela como Mineral do Brasil. Eu tô trabalhando com professores e alunos do corpo, pessoas do corpo docente, do corpo discente de várias universidades no Brasil, que a editora foi completamente devorada pela USP, não é? E o Brasil não é a USP. O meu Brasil não é a USP. Aliás, eu era a única pessoa na editora que não estudou na USP e eu via claramente que eu era rejeitado por isso, você entende? E eu era diminuído pelo fato de não ter ido pra USP. E é o lado caipira de São Paulo que toda cidade tem. Não é São Paulo também, como o Rio, tem aspectos muito caipira. A inteligência de São Paulo é caipira. O mercado de arte de São Paulo é caipira. Os ricos de São Paulo são muito caipira. Entende? Tudo igual. É tudo igual, é trancoso. Condomínio Boa Vista. É uma coisa de mau gosto. Você entende? Uma coisa de mau gosto mesmo. É quando o dinheiro perde sentido na vida. Você começa a trocar os pés pelas mãos. Então, eu estou querendo abordar temas com professores, porque as universidades, as editoras universitárias estão todas em dificuldade. Inclusive a USP não produz tanto quanto deveria produzir, porque a USP tem um corpo docente nota 11, não é? São os cabeças todos. Mas eles não publicam. Pouca espaço para publicação. Estou elencando professores e ex-alunos, e a gente não vai fazer concurso, porque senão eu vou ter que ler 1000 teses. Mas eu tenho lido muitas teses, e estou querendo abrir esse nicho, essa oportunidade para novos autores, ou já formados, ou já trabalhando, professores, e até dissertações de mestrado, que muitas são muito boas, são muito formativas, e eu não queria mais ficar traduzindo crítico. Eu cansei, essa editora era muito Henri Bergson, Proust, Walter Benjamin, a linha de cinema era toda estrangeira, não quero ficar atrás de traduções. Vai ter tradução, claro, mas eu não quero que seja isso. Né? Eu quero pegar o Brasil do século XVII, XVIII e início do XIX. Né? Eu estou trabalhando, eu já fiz um livro agora, que eu até comentei na outra matéria, sobre uma mulher negra, alforra, que deixou uma fortuna, o Florindano do Nascimento. Então eu aprendi muito com esse livro, muito, muito. Tinha uma camada de sociedade de escravas, que eram escravas de ganho ou ganhadeiras, que vendiam, mas podiam ficar com excedente para elas. E essas escravas, muitas fizeram fortuna, compraram alforria, e escravo podia, negro alforro podia comprar propriedade, mas era difícil, sobretudo se tivesse um vizinho branco. E então eles investiam muito em outros escravos, alforriavam os outros escravos, e em joias de baiana. Ah, gente, quantos escravos de ganho conseguiram comprar a própria alforria, hein? Será que uns 2 ou 3 conseguiram? Ah, eu não vou mais ver isso aqui, não. Tá bom, a gente já entendeu, tá? A gente já entendeu, né? É isso, cara. O cara tá entediado. Tá entediado e tá a fim de fazer tudo de novo. Tá bom, cara. Tá bom. Quando você abrir uma editora de novo, aí você entra em contato comigo para eu publicar um livro, tá? Eu organizo um livro, publico, aí você paga nós, aí você tem um pouco de dificuldade, talvez, de saber o que fazer com o seu dinheiro, cara. Paga nós, tá bom?
Ajuda a financiar o comunismo no Brasil, entendeu? Você tá entediado? Ajuda a financiar o comunismo, tá? E eu tenho que pagar meu aluguel, que não é 16 mil reais. Ele já abriu. Obrigado, demônio, tá? Publicou um livro sobre as joias, diz aqui, né? Financia o comunismo, o senhor Charles Kozak, tá bom? Seja um traidor da classe. Encontre o sentido para a vida, tá? Ajudando a destruir o capitalismo, hein? Faça que nem Engels. Seja o novo Engels, tá bom? Chega, gente, tá? Hoje a tortura foi demais, tá? Hoje a tortura foi demais. Mas ok, galera, ok, tá? Assim, se eu conseguir tirar alguma coisa disso aqui, eu devo ser um gênio da comunicação mesmo, tá? Né? E se você aguentou até aqui, tá? Deixa o like no vídeo, compartilha, confere se está inscrito e ajuda a financiar o canal, olha aí, hein? Vai que você é o Charles Kozak que está aqui assistindo. Ajuda a financiar o canal, né? Quem sabe me convida para ir até seu apartamento, a gente toma um drink e bate um papo, né? Conseguimos conversar aí. Quem sabe você tem outros ciclos que não sejam apenas a Fernanda Montenegro. Carioca Médio. O Carioca Médio é a Fernanda Montenegro, a Fernandinha Torres, Chico Buarque, essa gente, tá? Essa gente toda aí, tá? Né? De repente você conhece um outro aí, né? Que não seja assim, tá bom? Mas tira a Samara da sala. Se eu chegar aí e tiver essa Samara aí, eu não vou, a Samara vai me desconcentrar, tá bom? A Samara vai me desconcentrar, tá? Assim, e você vai ver que nem todo mundo fala de pista de esqui, até porque a gente nem sabe o que é isso aí, tá? A pista de esqui que a gente conhece aqui no Rio Grande do Sul é o, como é? Que eu nunca entrei porque é caro pra cacete, é o Snowland, que tem em Gramado, né? Mas custa tipo R$200 pra entrar, e aí já fica foda, né, cara? Eu tenho 2 filhas, tá? Tranquilo, o demônio tá aqui colaborando, ele que sugeriu o vídeo, tá? Demônio das doações, tá? Não, eu acho que até se aproveitou alguma coisa, mas eu acho que não vai gerar muita audiência, porque a galera, não sei, acho difícil da galera tancar isso aqui, tá? Mas é isso, tá? Obrigado a todo mundo que aguentou, tá? Não vou ver aqui, faltam ainda 12 minutos, tá? Mas acho que não tem mais muito o que a gente extrair desse papo aqui, tá? O Sr. Charles pode ser um cara legal, né? Não tem problema nenhum, saca? Mas assim, é bom pra gente perceber, né, gente, a questão da classe social. Eu acho que isso aí fica bem evidente, né? Fica bem evidente. Que nem eu disse, o cara disse que nunca trabalhou, que paga 16 mil de aluguel, aquela coisa toda, sendo que a maioria, e não é maioria assim, 60%, 70%, não. É coisa de 90% dos brasileiros. Nunca vão ver 16 mil reais juntos na sua conta. Nunca vão ver. A maior parte de nós. Tá? Então serve para, no mínimo, a gente ver o tamanho, tá? Para a gente ver o tamanho da desigualdade. Beleza? Era isso. Falou, tchau, tchau e até a próxima.